Que o seu dia seja abençoado, repleto de paz. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar assim de cabeça num material de uma intensidade. É o capítulo final de um livro chamado O Verdadeiro Evangelho, do autor Paul Washer, e o nome do capítulo já diz tudo. Ele é o Rei da Glória. Um título forte. Muito forte. E a nossa ideia aqui é tentar extrair a essência de uma argumentação que, olha, não faz concessões. Washer fala da morte de Cristo, claro, mas o foco dele é o que vem depois. A ressurreição, a ascensão e o que isso significa em termos de poder absoluto, sabe? É uma visão que realmente desafia qualquer neutralidade. É uma ótima síntese. E o que me chama a atenção é o tom dele. Não tem rodeio. Ele mergulha direto numa teologia que, assim, não busca agradar. Ela busca confrontar. E o ponto de partida, que é a base para todo o resto, é que a história não acaba na cruz. Ele começa pela vitória, pela ressurreição. Certo, vamos começar a desvendar isso? O autor defende que focar só na morte de Cristo é ver, tipo, metade da história. Ele é bem enfático. Ele diz que se Cristo tivesse continuado morto, a citação dele é: não haveria nada, tudo seria despedaçado. É a ressurreição que valida tudo. Exatamente. Pensa assim, ó. A morte de Cristo na cruz foi como um cheque de valor infinito para pagar a nossa dívida de pecado. Uhum. Mas, né, qualquer um pode escrever um cheque. A ressurreição. Esse é o momento em que Deus Pai, o banqueiro do universo, olha e diz: confirmado, fundos aprovados, a dívida está paga. Nossa, que imagem. Sem essa confirmação, o cheque não teria valor. Então a ressurreição é esse selo, essa declaração pública de que o sacrifício foi aceito e foi suficiente. Essa analogia do cheque é ótima, deixa muito claro porque que para ele morte, ressurreição e ascensão não são três coisas separadas. Não são. São três atos da mesma peça, da mesma vitória. E aí a cortina sobe para o terceiro ato, que é a ascensão. E que ato! Ele não descreve a ascensão como, sei lá, um simples sumiço nas nuvens. Ele transforma numa cena de coroação, uma coisa épica. E é aqui que a coisa fica fascinante mesmo. Ele nos transporta para esse momento usando o Salmo 24. E ele menciona que os pais da igreja sempre viram nesse salmo uma descrição profética da ascensão. Quem são esses pais da igreja? Por que a interpretação deles tem tanto peso assim? Ótima pergunta. Os pais da igreja são os grandes teólogos, os líderes cristãos dos primeiros séculos. Logo depois dos apóstolos, sabe? Nomes como Agostinho, Atanásio. Enfim, eles foram cruciais na formulação das doutrinas do cristianismo. Então, quando Washer fala que eles interpretavam o Salmo 24 assim, ele está dizendo: olha, essa ideia não é minha, não é nova. Ele está se apoiando numa tradição de quase 2000 anos. Isso dá um peso, uma autoridade histórica para a interpretação, né? Entendi. Faz todo sentido. Então, com esse pano de fundo, ele começa a pintar a cena. Pela primeira vez na história, um homem de carne e osso, o Deus-homem Jesus Cristo, chega nos portões do céu. E ele não bate pedindo para entrar, ele comanda. A citação do Salmo é: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O céu, quase como uma pessoa, reage com uma pergunta, com espanto. Quem é este Rei da Glória? É como se o universo inteiro estivesse vendo algo inédito. E a resposta de Cristo é uma declaração de poder, de conquista. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele não entra como um coitado, ele entra como um general vitorioso voltando para casa. E o ponto-chave é que ele entra como homem. Por que isso é tão fundamental para o argumento dele? Porque é o que estabelece a ponte. O autor usa uma analogia de outro pregador, o Charles Spurgeon, que é perfeita. Spurgeon dizia que uma escada que só sobe ou só desce não serve para nada. Para conectar o céu e a terra, você precisa de uma escada que toque os dois lados. Claro. Cristo, sendo Deus, sempre foi do céu. Mas, ao subir como homem, ele prova que a humanidade agora tem um representante. Um caminho de volta para Deus. A ascensão dele como homem
É a prova de que a escada está firme nos dois reinos. A conexão foi feita. Ok, então Cristo, esse general vitorioso, o Deus-homem, atravessa os portais. Mas a cena não para aí, né? A coroação ainda está por vir. Exato, e a descrição continua usada. Cristo não anda de forma tímida até o trono. Ele marcha com autoridade, sobe os degraus e se senta à direita do Pai. E o autor faz questão de frisar, ele não pede permissão para se sentar. Ele toma o lugar que é dele por direito. E aí, sentado, ele olha para o Pai e declara, está consumado. Essa imagem de Cristo no trono, soberano, sem pedir licença, é muito poderosa, quase intimidadora. E isso nos leva a uma das afirmações mais diretas, mais provocadoras do texto. Com certeza. É o ponto em que ele mira numa prática muito, muito comum no evangelismo. Ele afirma que a ideia de pedir para alguém tornar Jesus Senhor da sua vida é, na visão dele, algo ridículo. Essa parte é forte, porque a frase "aceite Jesus como seu Senhor e Salvador" talvez seja a frase mais comum que a gente ouve, né? Sim, é um clássico. O autor está basicamente dizendo que uma das nossas principais ferramentas é teologicamente falha. É uma provocação em tanto. Exatamente. Ele força uma mudança radical de perspectiva. O argumento dele é o seguinte: Jesus Cristo já é o Senhor, de tudo e de todos. Quer a pessoa aceite, quer ela goste, quer ela saiba ou não, a soberania dele não depende do nosso sim ou da nossa permissão. Não é um convite para dar um cargo para Jesus, é um chamado para se render a uma autoridade que já existe, que é absoluta. Então a questão não é se ele é o Senhor, mas como a gente se posiciona diante desse fato. Precisamente. A nossa resposta não dá poder a ele, ela só define o nosso próprio destino em relação a esse poder. Ele usa aquela passagem de Filipenses como a prova central, né? Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Uhum. O ponto dele é que isso é inevitável. Todo joelho vai se dobrar. A única escolha que a gente tem é como a gente vai se dobrar. Se vai ser por vontade própria, em adoração, pela graça, agora, ou se vai ser a força em terror pelo juízo, no final. Ok. Essa imagem de Cristo no trono, soberano, é avassaladora. E a gente fica pensando, tá, mas e uma pessoa comum, cheia de falhas, onde ela se encaixa nisso tudo? O autor faz essa ponte? Faz. E de um jeito surpreendente. Depois de pintar esse quadro de poder absoluto, ele não usa isso para esmagar o leitor. Pelo contrário, ele usa essa soberania toda como o pano de fundo para fazer um dos convites mais generosos da Bíblia. Ele cita o profeta Isaías. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Quer dizer, o rei soberano é também a fonte de água para quem tem sede. Mas o autor coloca algumas condições, ou melhor, alguns diagnósticos, certo? Ele faz uma pergunta bem direta. Como alguém pode saber se a salvação está disponível para si? Sim. Ele cria dois cenários, tipo uma autoavaliação. No primeiro, a pessoa leu ou ouviu tudo isso, mas não sentiu nada. O coração ficou frio. Cristo não significa nada mais do que antes. Para essa pessoa, a resposta dele é um não bem direto. Não porque a salvação seja impossível, mas porque falta ali o ingrediente essencial do arrependimento. O coração não foi tocado. E o segundo cenário? O segundo é o oposto. A pessoa ouve sobre a santidade de Deus, sobre a soberania de Cristo e sente um peso, uma consciência do próprio pecado. Ela se sente, nas palavras dele, o mais perverso das criaturas. Mas, ao mesmo tempo, no meio dessa dor, quando ela ouve sobre o sacrifício de Cristo, acende uma faísca de alegria, uma pergunta: será que tem esperança para mim? Para essa pessoa, a resposta do autor é um sim retumbante. Ele diz que essa tensão, sabe, entre a dor pelo pecado e a esperança em Cristo é a própria evidência de que as sementes do arrependimento estão ali brotando. O próximo passo é crer. Isso me leva a outra questão que ele aborda, que é a segurança da salvação.
Muita gente se apega a uma oração que fez um dia, anos atrás, como se fosse uma apólice de seguro. Como ele lida com isso? Ele desafia essa ideia de frente. Para ele, a evidência da salvação não é a memória de uma oração. A evidência real é uma vida no presente, que continua sendo transformada, que continua caminhando com Deus mesmo que tropeçando. A prova não está num evento isolado, mas num processo, na perseverança. Ele até cita a Bíblia para reforçar. Aquele que começou a obra em vocês há de completá-la. Ou seja, se a obra foi de verdade, ela vai continuar. A transformação é a prova do início. E depois desse convite, desse diagnóstico, o tom dele muda de novo. Ele termina com um senso de urgência, assim, muito forte. Um senso de urgência que não dá para escapar. Ele diz que o relógio está correndo. Para todo mundo. O encontro com esse Rei da Glória é inevitável. Seja na segunda vinda dele ou, o que é mais certo para cada um de nós, na nossa própria morte. Ele meio que descarta a ideia de que a vinda de Cristo pode demorar 1000 anos, porque, para a gente, individualmente, o prazo é de algumas décadas, no máximo. O encontro é iminente. Ele usa uma citação que me marcou muito. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que Deus está aqui. A má notícia é que Deus está aqui. Tudo depende de em qual lado da linha você está. Essa dualidade é fascinante. Como a mesma verdade pode ser a melhor e a pior notícia ao mesmo tempo. Porque depende da sua relação com esse Deus. Se por meio de Cristo ele é seu Pai, a presença dele é um maior conforto, a maior alegria. É a boa notícia. Certo. Mas se você está em rebelião contra ele, se ele é só o seu juiz, então a presença de um Deus perfeitamente santo e justo é a notícia mais aterrorizante que existe. É a mesma presença, mas a experiência dela muda completamente, dependendo da sua condição. E isso se conecta com a ideia final dele, que desafia outra crença popular, a natureza do inferno. Essa ideia de que o inferno é a presença da ira de Deus e não a ausência dele, vai contra o que muita gente acredita, né? A gente costuma ouvir que o inferno é onde Deus não está. Por que ele insiste tanto nesse ponto? Porque isso está ligado diretamente à soberania que ele passou o capítulo inteiro construindo. Se Deus é soberano sobre tudo, ele também é soberano no inferno. A visão de que o inferno é a ausência de Deus significaria que existe um lugar no universo fora do domínio dele, o que contradiz a onipresença, a soberania. Entendi. Para o Osho, o inferno não é onde o controle de Deus acaba, é onde a justiça dele se manifesta de forma pura, direta, sem a misericórdia. Ele chega a citar Apocalipse, que diz que a fumaça do tormento sobe na presença do Cordeiro. É uma visão, muito mais focada em Deus e, para muitos, infinitamente mais aterrorizante. Uau! É realmente uma conclusão que não permite neutralidade. A imagem de Cristo como o Rei da Glória, vitorioso, soberano no céu, na terra e até no inferno, exige uma resposta. Isso nos deixa com uma reflexão, né? O texto descreve o encontro final com Deus como algo que pode ser, ao mesmo tempo, maravilhoso e absolutamente aterrorizante. O que determina essa experiência? Como a relação de uma pessoa com esse rei define se o encontro vai ser de glória ou de terror? É a questão fundamental que o capítulo inteiro constrói, né? E ainda tem muito para a gente explorar nas ideias deste livro, em como ele chega a essas conclusões tão fortes. Em breve, a gente vai dar continuidade à nossa análise de O Verdadeiro Evangelho. Que Deus abençoe todos os ouvintes.